Então, gente, hoje eu vou explicar para vocês o que é a fototerapia, que é um processo terapêutico que eu desenvolvi, em que eu associo alinhamento energético, reiki, ensaio fotográfico em estúdio, poesia e descarga emocional a partir da fala. O alinhamento energético é um processo terapêutico xamânico em que a gente acessa questões inconscientes do cliente, e quem quiser dar uma conferida com calma na explicação sobre como funciona esse processo, só olhar o nosso vídeo anterior ao vídeo de hoje que tem a explicação direitinho, porque hoje o objetivo é explicar como funciona a fototerapia, já que tantas pessoas perguntam como é o processo, a gente vai explicar hoje como é que acontece. Bom, são várias etapas, na verdade 3 etapas mais especificamente. Na primeira etapa, a cliente chega aqui, ela senta exatamente aonde eu estou, com esse fundo branco, eu fico atrás da câmera. Eu fecho o olho e faço a primeira parte do alinhamento energético, que a gente chama de leitura de campo, que é o momento em que o terapeuta acessa uma questão inconsciente do cliente, diz algo que ele sente, algo que incomoda, ou por forma de sentimentos eu explico como é que a pessoa está se sentindo, ou então por alguma leitura metafórica, como se uma história surgisse na minha frente e eu vou descrevendo essa história, e essa história na verdade ela está mostrando algo que incomoda a cliente, no caso, ou o cliente. Quando eu termino a leitura, essa leitura de campo, eu pergunto para a cliente se fez sentido. Ela responde, sempre faz, no geral sempre faz. Pode acontecer em algum momento de não fazer, porque às vezes a questão é tão inconsciente que a pessoa não tem percepção do que ela precisa trabalhar. Mas aqui no processo da fototerapia, todas as clientes sempre viram muito sentido na leitura de campo. E aí, quando elas começam a falar o que elas sentem, eu começo a fotografar. E eu vou fazendo uma entrevista com ela, enquanto elas estão falando. Esse processo é muito importante, por quê? Porque enquanto eu estou entrevistando, eu continuo lendo o campo delas para entender quais são as perguntas mais pertinentes a serem feitas durante esse processo, dentro do que ela está se propondo a trabalhar naquele momento. E enquanto ela está falando, a gente já está fazendo, eu do outro lado da câmera, já estou fazendo um processo de limpeza, evocando energias que trabalham na limpeza da pessoa enquanto ela está descarregando emocionalmente tudo que está dentro dela. E é muito legal porque já durante a entrevista é muito comum ouvir coisas do tipo: nossa, agora que você está perguntando, eu estou vendo que isso faz muito sentido. Questões que às vezes assim estão super, digamos, na superfície, que a pessoa nunca se deu conta, e de repente quando ela começa a falar aqui e é confrontada com algumas perguntas, ela começa a se dar conta e ver: nossa, é verdade, eu nunca tinha parado para ver isso, para olhar isso. Essa primeira parte, ela também é importante, por quê? Porque essas fotos, elas são publicadas no Instagram. E a publicação, isso é como perguntarem, a não publicação das fotos não é negociável, não é negociável. E por quê? Porque a fototerapia é um processo em que você não só se autoriza a se olhar, a olhar para você de uma outra forma, como permitir que outras pessoas olhem para você também. Quando a gente tira foto, normalmente a gente está posando para uma foto, querendo ficar bonito e tá criando todo um personagem para aparecer na foto. Quando a pessoa senta aqui e começa a falar, ela está mostrando um lado dela, ela está se olhando, ela está se portando de uma forma natural, digamos assim, e está demonstrando a vulnerabilidade dela, não entendendo demonstrar a vulnerabilidade como algo negativo. E durante esse processo em que ela se abre, se mostra e se olha, se permitir ser visto, é um processo também muito importante.
E principalmente porque a pessoa não só não pode escolher não ter as fotos publicadas, mas a pessoa também não escolhe quais fotos eu vou publicar no Instagram. Ou seja, você se liberar também do controle, dessa sensação que a gente tem de que a gente controla as coisas e também, no fundo, a gente não controla nada. Então, é você chegar aqui com o coração aberto e se autorizar, ser vista por outras pessoas, se permitir abrir o coração de forma completa no processo. Bom, quando acaba essa entrevista, que em geral dura entre 40 minutos e 1 hora, o cliente sai daqui, vai ali pro cantinho comigo e eu faço o alinhamento completo. Quando a pessoa opta por fazer o alinhamento completo, que não é obrigatório, porque a gente sabe que nem todo mundo está preparado para acessar questões inconscientes. Eu já fiz muitos atendimentos com a fototerapia, apenas 2 pessoas até hoje não quiseram fazer o alinhamento completo, o que não faz com que o trabalho não seja também muito intenso, mas eu sou suspeita para falar, né, gente? Eu sempre acho que é mais interessante fazer o alinhamento completo, mas como terapeuta eu tenho que entender que eu não sei o que é melhor para o outro. Quem sabe o que é melhor para si mesmo é o cliente. Então, se ele acha, se ela acha que não está pronto para fazer alinhamento completo, tudo bem. Mesmo sem alinhamento completo, a gente pode tranquilamente dar prosseguimento para a segunda parte do processo terapêutico. E como funciona a segunda parte da fototerapia? A gente agenda um outro ensaio, que é um ensaio com produção surpresa. Com base no que foi trabalhado aqui na primeira sessão, eu vou intuir um ensaio fotográfico temático para a pessoa, que a pessoa não vai saber. A pessoa só vai descobrir qual é o tema do ensaio dela quando ela chegar aqui para fotografar, no dia de fazer as fotos. A gente tem maquiadoras profissionais que fazem uma maquiagem artística, que é também um processo muito importante, você se permitir ser cuidada, ter alguém te maquiando. Teve uma cliente, Elisiane, um beijo, lindíssima, que ela deu um depoimento lindo, em que ela disse que ela se sentiu como uma tela de pintura, em que a maquiadora ia fazendo a pintura nela. E o objetivo é exatamente esse. Aí a gente faz a sessão. Antes de fazer a sessão, eu faço um tipo de meditação guiada para a pessoa incorporar, digamos assim, o personagem que foi definido para ela, que nada mais é uma parte dela que está sendo vista, que está sendo aflorada nesse momento. E aí a gente faz a sessão, sempre tem uma musiquinha de fundo que tem a ver com o tema. E assim, mais uma vez, assim como na primeira etapa, a segunda etapa não são fotos posadas. Eu sempre busco alguma coisa para a cliente interagir, para que ela se sinta à vontade durante o processo. Eu já pedi para mulheres se pintarem de tinta guache, já pedi para mulheres escreverem no corpo, já pedi para mulheres interagirem com uma rosa, já pedi para mulheres cantarem durante o processo. Cada processo eu sempre busco algo diferente para que a pessoa fique à vontade e não fique aquela coisa, ai, não sei como agir. Porque tem que ser não só um ensaio, mas um processo terapêutico por inteiro, inclusive durante as fotos. E aí, quando a gente acaba essa segunda etapa, né, essa etapa da parte das fotos, eu realizo um reiki na cliente. Para quem não sabe, o reiki é uma técnica terapêutica em que o terapeuta canaliza energia e transpõe essa energia no cliente através das mãos. O reiki ele pode ser utilizado no tratamento de patologias físicas, mentais e emocionais. Já é aplicado em algumas unidades do SUS, é uma terapia de bastante aceitação, inclusive em alguns órgãos da saúde. Enfim, a gente faz esse tratamento, a gente faz essa sessão de reiki com a pessoa, com a mulher em geral, né? E aí, quando eu termino essa sessão de reiki,
eu faço uma última leitura de campo ou uma meditação guiada. Eu vejo o que a cliente, o que o campo dela está pedindo mais, para a gente poder encerrar essa segunda etapa do processo. E aí, para finalizar, vem a terceira e última parte do processo, que é quando eu posto as fotos editadas, junto com uma poesia que eu escrevo especialmente para a pessoa, com base no que foi trabalhado aqui. É uma poesia exclusiva, que dentro de tudo que foi abordado aqui, eu pego, né, as principais características da pessoa e escrevo um texto para ela. E no final a pessoa tem o direito de escolher entre as fotos favoritas uma foto de preferência para ganhar um quadro dessa foto. A sessão de fototerapia ela é realizada aqui no meu estúdio em Copacabana. Pode ser parcelada em até 3 vezes no cartão. E apesar do meu público, em maior parte, ser formado por mulheres, ela também pode ser realizada por homens e por casais. No caso de casais, é um processo maravilhoso em que a gente trabalha o alinhamento não das pessoas em separadas, mas do relacionamento da pessoa, do casal, né? E são sempre processos assim muito bonitos. É um trabalho que eu tenho feito com muito amor, com muito cuidado e que me deixa muito feliz por realizar esse processo, por ter a oportunidade de realizar esse trabalho. Quem tiver interessado em saber um pouco mais sobre como funciona o alinhamento energético, como funciona a fototerapia, quem quiser agendar um horário, só deixar uma mensagem que a gente tira todas as dúvidas, tudo bem? Um beijo!